Estamos de volta aqui depois de uma decepção enorme aqui nos bastidores. Enorme, enorme. Olha, não sei como eu vou poder me recuperar depois disso. Tô indo, tchau, gente. Os dois, né? Eu vou ficar sozinho aqui, ou eu saio, deixo os dois. Eles não gostam do Pink Floyd. Não foi isso. Não dissemos isso. Não interessa. Não tem meio termo. Não tem. Não é que eles não gostam muito. Não, eu disse que eu não consigo ouvir um disco inteiro do Pink Floyd. Não consigo. Acho algumas músicas maravilhosas. Então. Mas um disco inteiro, assim, uma paulada só, eu não consigo. Pode falar, pode se expressar também. Não, eu sou muito fã de rock progressivo, não. Gênesis, okay? Foi ótimo, é da coisa, termina... Não vamos continuar. Vamos começar com a Fundação Palmares. O que nós temos na Fundação Palmares? A Justiça suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para a presidência da Fundação. Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, a decisão foi assinada pelo juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará. O advogado e autor da ação popular, Hélio de Souza Costa, diz ter entrado com o pedido por causa das declarações de Sérgio Camargo. No despacho, o juiz escreveu o seguinte... Preste atenção! Menciono, a título ilustrativo, declarações do senhor Sérgio Nascimento de Camargo, em que se refere a Angela Davis como comunista e mocreia assustadora, em que diz nada tem a ver... Angela Davis, escritora militante negra. Diz que nada tem a ver com a África, seus costumes e religião, que sugere medalha a branco que meter um preto militante na cadeia por crime de racismo... Isso, então atenção, o nosso amigo aqui, ele quer uma medalha para branco que meter negro na cadeia por crime de racismo, que é uma coisa muito comum, racismo de preto contra branco, assim, olha, não, se é branco aqui não pode, o que mais? Ele diz que é preciso que Marielle morra, isso. Só assim ela deixará de encher o saco, isso. E que entende que se você é africano e acha que o Brasil é racista... A porta da rua é serventia da casa. Ele está sugerindo que, no caso, os negros brasileiros que acham que há racismo no Brasil, que voltem não, que mudem para a África, porque eles não vieram da África. Fizeram o Brasil, junto com os brancos europeus, junto com os índios, esse Brasil que temos aí. Só que ficaram com a pior parte. Olha aqui, deixa eu explicar essa decisão. Que logo, claro. Agora, atenção, a turma que defende Bolsonaro quando ele quer tirar folha de uma licitação, agora vem falar em nome da liberdade de expressão. A gente quer calar um jornal, quer ferrar um jornal, quer não sei o quê, mas gosta de liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê? É muito curioso que a liberdade de expressão da extrema-direita geralmente é liberdade de expressão para ofender minoria. É preciso que você entenda o que a extrema-direita acha da liberdade de expressão, o que ela compreende que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, segundo a extrema-direita, é o suposto direito de ofender minorias. É o suposto direito de ofender aqueles que já são discriminados. É isso que eles entendem por liberdade. Então, quando eles falam, sou contra o pensamento politicamente correto, entraram errado nesse debate. O pensamento politicamente correto, que originalmente foi debatido por gente que defendia a liberdade de expressão, é porque você estava, digamos, proibido, por certa patrulha, de apontar determinadas disfuncionalidades. Por exemplo, a Europa mandava dinheiro para a África e todos defendíamos que mandasse. Só que como boa parte dos países africanos eram ditaduras, isso ia parar na mão de ditadores e não chegava à população. Mas havia uma certa patrulha que impedia que você apontasse isso. Você vai falar, e o dinheiro não vai chegar à África nunca. Então que vá. E os africanos que lutem. Isso era uma coisa. Agora o direito de ofender os outros. Agora eu não posso mais fazer piada discriminando negros. Nossa! Nossa, que vida dura, hein? Quer dizer que você não pode mais fazer piada? Pode porque não proíbe, mas existe uma censura pública, moral em relação a isso e ética.
Vem cá, você precisa fazer piada contra negro para se sentir livre? Você precisa fazer piada contra mulher para se sentir livre? Você precisa fazer piada contra pessoas que têm deficiência física para se sentir livre? Você precisa fazer piada contra gay para se sentir livre? A sua liberdade não é uma liberdade, a sua liberdade é uma patologia. A Fundação Palmares tem a função, a finalidade de defender a chamada cultura negra, a memória da cultura negra, que de fato foi esmagada ao longo da história. Como é que você pode colocar na presidência dessa fundação, um sujeito que acha que a fundação nem deveria existir? Porque se ele pensa essas coisas, ele é contra a própria existência da fundação. Ele já disse que a escravidão foi um bem para os negros brasileiros. Ah, foi horrível, mas foi um bem. Pouca gente atentou para o fato de que o juiz tomou essa decisão com base no chamado desvio de finalidade. Desvio de finalidade foi a alegação a que recorreu o ministro Gilmar Mendes para impedir o Lula de tomar posse. Porque quando veio a público aquela conversa, ainda que ilegal, ficou sugerido ali, depois se viu que não era bem assim, que o objetivo era nomeá-lo para impedir que a Polícia Federal eventualmente o prendesse, que houvesse uma decretação de prisão. E aí falou assim, bom, a finalidade não é servir ao país, mas livrar-se. Neste caso, é claro que o tal Sérgio Camargo está sendo nomeado e está havendo um desvio de finalidade. Ele não está sendo nomeado para promover a cultura negra. Ele é contra isso. Ele é contra. Não é só pelas barbaridades que diz, pelas burrices que diz. Esse sujeito não deveria ser nomeado, nem que ele fosse, sei lá, ele vai ser nomeado para ser auxiliar do Paulo Guedes. Ou de um outro ministério qualquer. Agora, assumir essa fundação, está certo o juiz. Claro, direito, liberdade de expressão, agora tem de falar, não sei. Não, você imagina você nomear para o Ministério da Saúde alguém que diz que tem que acabar com o SUS. Ele ia ser nomeado? Ia? Não ia. Notem que ninguém pediu. Não é ignorância, nem a ignorância está fazendo o juiz tomar essa decisão, porque se fosse por ignorância, o Weintraub já teria sido deposto. E outros. Não é isso. É que há o desvio de finalidade. Né?